Bom dia, boa tarde, boa noite, né, gente? Não sei em que horário vocês vão ver isso. Meu nome é Davi, sou professor do cursinho de expressão e a gente vai falar hoje sobre o citoplasma. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos vendo. Eu sou o professor Hudson aqui do Cursinho de Expressão, junto com o meu melhor amigo Davi. E nessa aula, continuando o conteúdo de citologia. Então, se você não viu ainda o outro vídeo de citologia, pare agora, vá ver ele, que a gente falou sobre a introdução geral e membrana. E agora a gente vai continuar com citoplasma. Manda ver, Davi. Bom, galera, continuando aquela aula, a gente lembrando, uma célula ela tem que ter três estruturas básicas. Ela precisa ter uma membrana plasmática, ela precisa ter um citoplasma e ela precisa ter material genético. Nesse conjunto de aulas dessa noite, a gente vai falar da membrana e do citoplasma. Quando a gente for falar de genética mais para frente, aí a gente entra em detalhes nessa parte do material genético, beleza? Então essa imagem, para começar, isso seria uma microscopia de uma célula vegetal, de uma planta, na verdade, em que você consegue ver muito claramente cada uma das células dela. Essas linhas, você percebe, são a parede celular. A membrana plasmática nunca dá para ver no microscópio óptico, mas você consegue ver a parede celular. E aí esse espaço entre elas seria o citoplasma, um líquido viscoso, uma substância que é quase tudo água, onde tem a maior parte das coisas que a célula precisa. Essas coisinhas verdes que vocês estão vendo são os cloroplastos dela. A gente só consegue ver o cloroplasto porque, na verdade, a célula não, ela tende a ser quase tudo transparente, mas o cloroplasto é o que tem a cor verde e é o que faz uma planta ser verde, por exemplo. Ele realmente reflete a luz verde, beleza? Então, seguindo, pessoas, eu tenho essa imagem com algumas células. Eu vou colocar essa imagem agora, eu vou falar rapidamente no final da aula, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu espero que vocês consigam responder nos comentários depois do vídeo, beleza? Aqui no canto, a gente tem uma arqueia, beleza? Que é um procarioto de um domínio separado, que é o domínio das arqueias. A gente tem aqui uma bactéria, também um procarioto. As duas são células sem núcleo, beleza? Todas as outras células aqui são células eucarióticas com núcleo. Essa aqui do canto é uma célula vegetal. Todas as outras são células animais, por exemplo, células humanas, certo? Então aqui eu tenho uma célula muscular, aqui eu tenho uma célula óssea, aqui uma outra célula óssea, na verdade, o osso tem três tipos de célula, eu coloquei as duas principais. Eu tenho o espermatozoide e o óvulo, uma célula de gordura, uma célula de secreção genérica, uma célula do sistema nervoso, uma célula do sistema imune e uma célula do sangue, a hemácia. Vocês percebem que elas têm formatos muito diferentes. A cor, obviamente, é colorização, é só um esquema, não é uma célula de verdade. Mas elas têm formatos extremamente diferentes, elas têm estruturas diferentes. Vocês veem que a parte interna delas também é diferente. Mas o que todas elas têm que ter em comum? Lembrando sempre, toda célula tem que ter membrana plasmática, citoplasma e material genético, certo? O material genético é o que vai definir, é o que vai controlar o que a célula faz. Cada uma dessas células ela é de uma parte específica do seu corpo e ela está realizando uma função específica. Todas as células têm todas as estruturas igualmente. Bem, existem algumas exceções, por exemplo, a hemácia, em que ela não tem núcleo, mas não é porque ela nunca teve, ela ao longo do processo da célula mesmo, de diferenciação da célula, ela perde o núcleo, certo? Mas cada uma delas, elas têm formatos e funções diferentes. Isso se dá pela composição do seu citoplasma. O que está dentro do citoplasma realizando as funções dela. E isso que vai levar ela a ter esse formato e funções diferentes. No final da aula, eu vou mostrar as mesmas imagens. E o que eu quero é que vocês tentem me falar pela célula e a sua função, quais seriam as organelas dentro dela que vão fazer ela realizar essa função. Beleza? Então, começando, certo? A organização geral do citoplasma. Um citoplasma nada mais é que um líquido viscoso, uma substância gelatinosa, viscosa, que ela é definida pelo o que está dentro da membrana plasmática e fora do núcleo, certo? No caso de uma célula eucariótica. Então, tá entre a membrana e o núcleo é o citoplasma.
No citoplasma você vai ter nutrientes, energia, alguns compostos, várias coisas que a célula precisa para sobreviver, beleza? Das células, quando eu falo quanto ao citoplasma, a gente já falou esse termo, mas eu coloquei aqui só para reforçar. Eu posso ter as células procarióticas, que são aquelas sem núcleo, e as células eucarióticas, que são aquelas com núcleo. Mas para a nossa aula de hoje, por que eu voltei nisso? O que é importante? Vocês lembram que as células procarióticas, elas vão ter um citoplasma sem nenhuma organela membranosa. Então, elas não vão ter as coisas dentro do citoplasma, nenhuma delas tem uma membrana própria que isola ela do resto do citoplasma, certo? Então, no citoplasma de um procarioto, só o que você vai encontrar é o DNA, porque elas não têm núcleo, então o DNA vai estar no citoplasma. Ela vai ter o plasmídio, que é nada mais do que um pedaço de DNA, e um ribossomo, que é uma organela sem membrana. Enquanto isso, nas células eucarióticas, aliás, só coloquei aqui a imagem de exemplo, eu vou ter então o ribossominho, eu vou ter um plasmídio e eu vou ter o DNA. Nada disso tem uma membrana própria. Enquanto numa célula eucariótica, eu tenho organelas com membrana, organelas que estão separadas do resto do citoplasma fazendo a sua função específicazinha, certo? Então essa é a principal diferença entre um procarioto e um eucarioto. Procarioto não tem núcleo e não tem organelas membranosas. Eucarioto tem núcleo e organelas membranosas. Hudson, quer acrescentar algo? Só, né, que o Davi geralmente gosta de falar isso, mas ele não falou, então eu vou falar. Na biologia, gente, todas as palavras você consegue meio que entender, separar elas, ver o radical e entender o que que elas significam. Então vamos lá. A gente tem lá as procarióticas e as eucarióticas, né? Pró é tipo uma coisa que veio antes. Antes do que? Antes dessa cariótica aqui, carioteca. Carioteca nada mais é do que a membrana que vai cobrir o núcleo. Então, antes de existir a própria membrana com núcleo, né, não tinha núcleo. Então, você tinha lá os seres procariontes. Já esse sufixo aqui, eu geralmente significa verdadeiro. Então, verdadeiro o quê? Verdadeira carioteca, verdadeira membrana cobrindo o núcleo. Ou seja, são células que têm núcleo. Beleza? Então, sabendo que existe essa carioteca, já te ajuda a lembrar. Eu verdadeiro, então tem carioteca, tem núcleo. Pró, antes da carioteca, não tinha núcleo, sem núcleo. Beleza? Isso é interessante, galera, que quando a gente fala essas coisas, parece só que a gente está botando mais nome para vocês lembrarem. Antes você tinha que decorar procarioto e eucarioto. Agora você tem que decorar que carioteca é a membrana do núcleo. Assim, parece que a gente está dificultando a vida, mas se você realmente aprende esses radicais, essas palavrinhas, vocês vão ver que elas se repetem em muitas palavras. Então, em vez de você decorar, tentar memorizar todas as muitas palavras na biologia, se você conseguir pegar os radicais, que aí vai ser uma quantidade muito menor, você vai conseguir fazer a relação e entender a grande maioria das palavras na biologia por isso. Então, às vezes é uma palavra que você nunca viu, mas se você conhece os radicais, você provavelmente vai conseguir assumir qual é o significado daquela palavra. No máximo, você vai conseguir entender o texto, o que ele está dizendo. Que nem Beleza? aqui, ó, no próprio citoplasma. Quando você pega aqui e parte essa palavra em duas, você tem o cito e o plasma. Plasma te dá essa ideia de uma coisa meio gelatinosa. Plasma, tipo plasma do sangue, aquela parte mais gelatinosa. Cito significa justamente célula. Então, é a parte da célula que tem o plasma. Esse é o citoplasma. Olha aí que básico. Beleza? Então, galera, continuando. Agora, certo, a gente deu a ideia geral do citoplasma e a gente vai falar sobre cada uma das organelas que podem ter no citoplasma. Beleza? Isso é importante porque o vestibular realmente gosta dessa parte. Então, começando do plasmídium, que é uma coisa que você só vai encontrar em bactérias, exclusivo das bactérias. O plasmídium nada mais é do que um pedaço de DNA num formato circular. Então, a bactéria ela tem um cromossomo, as bactérias têm um único cromossomo, ele tem um formatinho meio circular mesmo, mas é um cromossomo. A bactéria ela tem a capacidade de pegar
esse cromossomo fazia uma cópia de um pedaço dele. Ela pega um pedacinho desse cromossomo e cria uma cópia, formando o plasmídio. O plasmídio é uma cópia de um pedaço do DNA de uma bactéria, certo? A ideia é que o plasmídio, ele no geral, é a cópia de um gene específico, de um gene de resistência. Então, uma informação específica dentro de todo o DNA da bactéria é uma informação para uma coisa específica. Então, uma bactéria, por exemplo, que ela, ao longo da evolução, ela conseguiu adquirir resistência a antibióticos. Então, ela é resistente a um remédio que mata bactérias. Você taca remédio e ela não morre, ela tá de boaça, ela ri na sua cara, porque, velho, esse remédio não vale mais nada. Ela é uma super bactéria que está atacando, por exemplo, muitos hospitais no Brasil e no mundo, certo? É um perigo muito real, essas bactérias. Essa bactéria com esse plasmídiozinho, ela pode, por exemplo, encontrar uma outra bactéria, que é a bactéria com plasmídio, ela chega numa outra bactériazinha que nunca viu esse antibiótico na vida, ela nunca teve contato com esse antibiótico. Se você tacar o antibiótico nela, ela vai morrer. Só que essa bactéria com plasmídio, ela tem a capacidade de criar uma ponte entre as duas e ela consegue passar o plasmídio, uma cópia do plasmídio, para essa segunda bactéria. E agora as duas bactérias têm esse plasmídio. E agora essa bactéria que nunca viu um antibiótico na vida também é resistente ao antibiótico. Isso é muito interessante, pessoas. Esse mecanismo é chamado de conjugação bacteriana. Esse nome vocês podem ver, por exemplo, em protozoários, mas é uma coisa completamente diferente. O protozoário faz conjugação, mas é outro mecanismo muito diferente. Então a gente define como conjugação bacteriana. O que o vestibular pode falar para vocês, que pode levar a alguma confusão, é: na conjugação, uma bactéria passa o plasmídio para outra. Não é uma troca. Então, essa bactéria não está dando nada para a primeira. Então, é uma via única. Uma bactéria passa uma cópia do seu plasmídio para outra. E se vocês prestarem atenção, eu tenho uma bactéria, uma segunda bactéria, elas fizeram essa troca, elas fizeram a passagem de uma para outra, as duas se separaram e seguiram a sua vida. Ainda são as mesmas bactérias. Ela tem um pedaço de DNA a mais, mas ainda é a mesma bactéria. Então você não pode chamar a conjugação bacteriana de reprodução, porque você não criou um indivíduo novo. Não apareceu um novo indivíduo dessa interação entre as duas. Então, a conjugação bacteriana não é reprodução. Isso eu já vi na internet, em alguns livros de biologia de ensino médio mesmo pode falar de reprodução, mas não é. Enquanto isso, a conjugação de um protozoário, ela é uma reprodução. Então, você tem que tomar cuidado com isso, certo? Mas tendido plasmídios, beleza? É simplesmente um pedaço de DNA da bactéria que contém gene de resistência e ela pode transferir isso de uma bactéria para outra, ok? Seguindo, e agora a gente vai entrar no ribossomo, que ele é interessante, porque ele também é uma organela sem membrana, e ele é a única organela que tem em todas as células. Todas as células que a gente conhece, e é importante falar que a gente conhece, porque vai que existe alguma célula que a gente nunca descobriu ainda, não foi investigada, que não tem ele, mas até onde a gente saiba, todas as células têm ribossomos, beleza? E o ribossomo é uma estruturinha que ela é uma estrutura dupla mesmo, ela tem uma parte menor e uma parte maiorzinha no formato tipo luva de boxe, e elas se encaixam. E a ideia do ribossomo é que ele é responsável pela síntese de proteínas. Então a proteína, pessoas, ela é uma substância química, beleza? Ela é uma das principais substâncias orgânicas da célula. A gente tem 5 principais: vitaminas, carboidratos, lipídios, ácidos nucleicos e proteínas, certo? As proteínas, elas fazem quase tudo na célula. Tudo que a célula precisa fazer é feito por uma proteína. Então, vocês lembram da membrana plasmática? Para uma célula reconhecer outra célula, ela precisa de uma proteína. Para uma célula controlar o que entra e o que sai dentro dela, ela precisa de uma proteína. Para uma célula se mover, ela precisa de uma proteína. Para a célula se comunicar, fazer qualquer coisa, ela precisa de uma proteína. Para o material genético fazer uma cópia dele mesmo, proteína. Para a bactéria passar o plasmídio de um lado para o outro, aquela pontezinha também vai ser feita com proteínas. Tudo que uma célula faz, ela usa uma proteína, certo? E a ideia, quando a gente fala que o DNA controla a célula, o DNA controla tudo que a célula faz,
É porque o DNA é um livro de receita de proteína. Então, toda a informação do seu corpo nada mais é do que a informação de proteínas. Todas as proteínas que existem no seu corpo estão escritas, a receita delas, dentro do seu DNA. Então, quando a gente fala que o ribossomo ele atua na síntese de proteína, é porque a função nada mais é que ele lê o seu material genético. A fita do material genético vai passar dentro do ribossomo entre essas duas partes. Ele vai ler essa informação, ele vai entender o que está escrito aqui e ele vai ajudar que as proteínas sejam formadas. Então, os aminoácidos, que são as partes de proteínas, eles vão chegando no ribossomo, eles vão se encaixando ali e ela vai ajudando a construir a proteína, e conforme ela lê o material genético, que no caso é o RNA, certo? Na aula de genética a gente vai falar isso em mais detalhes, mas e aí, você quer acrescentar algo? Sim, então, só para ficar claro. Então, o ribossomo é essa organelazinha que vai pegar essa fitinha de RNA mensageiro, né, esse material genético, vai passar ali por dentro, e é ali dentro da estrutura do ribossomo que vai vir outras coisas que vão trazendo aminoácidos, deixando aqui dentro, e dentro dele esses aminoácidos vão se juntando e formando a proteína, tá? Então ele não faz o aminoácido, ele recruta, né? A gente vai explicar em outra aula todo esse processo, mas é dentro dele que os aminoácidos vão sendo chegando, porque ele está fazendo aqui, liberando esses sítios aqui de leitura do material genético, né? Então vai vir um aminoácido, ficar ali dentro, aí depois vem outro aminoácido, e eles vão fazendo as ligações peptídicas ali dentro, formando agora essa proteína, beleza? Tranquilo? Então, seguindo, pessoas, a gente chega agora, é importante falar, todas as outras organelas que eu vou falar daqui para frente, elas são exclusivas de eucariotos, porque todas elas vão ser organelas com membrana. Então, os procariotos não têm nenhuma organela membranosa. Então, lembrem-se que um procarioto, uma bactéria, só tem DNA, plasmídio e ribossomo no seu citoplasma, certo? Enquanto isso, um eucarioto não tem plasmídio, nenhuma outra célula eucariótica vai ter um plasmídio, mas elas têm ribossomo e todas essas que a gente vai falar. A primeira delas, uma das mais importantes para vocês, porque tem uma grande chance de cair no vestibular, é o retículo endoplasmático rugoso. Então, de novo, é um nome esquisito, é um nome difícil, certo? Mas olha só, retículo, esse termo, é difícil explicar, mas é um negócio reticular, né? Um negócio com várias ramificações, a ideia, o significado disso, porque ele tem realmente esse formatinho. Ele parece um labirinto, um negócio reticulado, um negócio ramificado, endo de dentro, plasmático, então ele é um negócio ramificado que está dentro do citoplasma, certo? E ele é rugoso. Por que ele é rugoso? Essas rugas, essas bolinhas que tem grudado nele tanto dentro quanto fora, são ribossomos. Então, o retículo endoplasmático rugoso, ele basicamente acumula ribossomos nele. Se ele acumula ribossomo, qual que vai ser a sua função principal? Produzir proteína. Então, ele atua na síntese de proteína. Qual que vai ser a principal diferença, então, entre um ribossomo sozinho, solto, e o retículo endoplasmático rugoso? Os ribossomos, eles fazem as proteínas mais simples. Eles fazem as proteínas menores, proteínas simples. Se vocês lembrarem de alguma aula no passado disso, ou quando a gente falar mais na frente, as proteínas, elas têm estruturas primária, secundária, terciária, quaternária, certo? Os ribossomos, eles só fazem as estruturas mais simples, que são as primárias e as secundárias. Essas proteínas mais básicas. Então, quando o ribossomo está associado ao retículo, que aqui eu vou ter vários ribossomos juntos, esses ribossomos vão produzindo proteínas simples, elas entram no retículo, e o retículo ele tem a função de agregar elas, então ele cria proteínas mais complexas. Ele vai criar proteínas maiores, mais complexas, e num geral, que vocês devem lembrar, o ribossomo, ele num geral vai atuar produzindo proteínas para a célula. Então, as proteínas que vão ser usadas pela própria célula são feitas por ribossomos livres no citoplasma. Enquanto as proteínas que tendem a ser enviadas para outro lugar, para fora da célula, com alguma outra função, elas vão ser produzidas no retículo e aí são enviadas para fora da célula. Beleza?
Então, eles são importantíssimos para produzir proteínas maiores e é importante que vocês percebam, eles produzem enzimas. Enzimas é um tipo específico de proteína que tem a função de digestão, no geral. Mas elas atuam, por exemplo, para acelerar reações metabólicas também. Então, algumas reações só acontecem com enzimas e outras, ou elas podem acontecer sem, mas a enzima faz ela ficar mais rápida, a reação acontecer mais de forma mais eficiente. Então, o retículo endoplasmático ele faz proteínas mais complexas. Beleza? O Wilson quer acrescentar algo? Sim. Nessas organelas que a gente vai estar falando aqui, principalmente para provas como vestibulares, né? O nosso foco aqui é o vestibular da UNB. Mas vestibulares no geral, eles gostam de cobrar a imagem. Então, eu recomendo que fique já de dever de casa para vocês fazer esses esqueminhas das organelas, inclusive a posição dela, porque o retículo ele sempre é a organela que está bem próximo ao núcleo, porque o material genético vai sair do núcleo, já vai cair aqui e começar a produção de proteína, beleza? Então, lembra, a organela mais próxima aqui, né, do núcleo, inclusive essas próprias, ela é uma organela membranosa, a própria membrana dela deriva da membrana do núcleo, né? Tem um canalzinho aberto aqui direto, ó. Então, saindo do núcleo já vem um retículo rugoso, né? Esse que tem um ribossomo já vai começando essa síntese de proteína. Então, é interessante vocês terem a noção de onde que essa organela fica dentro da célula, a posição dela em relação ao núcleo, etc. E ter uma noção da forma mais ou menos. Já vi questão cair de ter só o desenho, que nem esse desenho aqui de cima, e você tinha que saber pelo desenho que organela que era, beleza? Certo, então, galera. Estão seguindo? Se eu tenho um retículo endoplasmático rugoso, eu precisei botar um adjetivo para ele, uma separação, é porque eu tenho também o retículo endoplasmático liso. Olha só, ele obviamente não tem ribossomos, ele é liso, ele não tem nada grudado na sua membrana, certo? O retículo liso, já que não tem ribossomo, não tem como produzir proteína. Então, o que ele faz, na verdade, ele atua na produção de ácidos graxos, lipídios no geral. Então, ele faz, por exemplo, a testosterona, ele faz os fosfolipídios da membrana plasmática, ele faz alguns lipídios mais complexos que a gente usa, por exemplo, o glicogênio, que é a reserva energética do nosso corpo. Então, a gente come o que sobra da nossa comida que o nosso corpo absorve, ele é transformado em glicogênio no retículo liso e ele vai ser armazenado depois, certo? Então, ele atua basicamente na produção de lipídios. Só que ele também tem a capacidade de metabolizar algumas substâncias tóxicas. Então, ele está ali também atuando um pouco, ele consegue quebrar e transformar algumas substâncias tóxicas específicas para processar elas, para elas não danificarem a célula, certo? Então, por exemplo, o retículo liso, com essa função, você vai encontrar muito dele, em uma célula hepática, que é a célula do fígado, que ela tem a função, inclusive, de metabolizar substâncias tóxicas e ela tem a função de produzir glicogênio para ser armazenado. Então, o fígado que faz todo o controle de gordura. Se você é meio puto que você engorda rápido demais, provavelmente a culpa é do seu fígado que está sendo muito eficiente. Ele tá, velho, ele é um mega fígado super eficiente, que ele pega tudo que está sobrando de energia, ele consegue guardar isso, porque ele é super preocupado com você, com seu bem, e ele está preocupado com seu futuro. Beleza? Então, lembrando, o retículo endoplasmático rugoso atua principalmente na síntese de proteínas, e dentre essas proteínas é importante que vocês lembrem que ele faz enzima, porque a enzima é um tipo de proteína. Enquanto o retículo endoplasmático liso, ele não tem ribossomo, então ele não faz proteína, ele vai atuar na síntese de lipídios. E uma função paralela dele é metabolizar substâncias tóxicas, beleza? Lembrando, como eu tinha dito, prestem atenção na estruturinha também, no desenho. O retículo endoplasmático rugoso, ele vem direto do núcleo, ele tem contato direto com o núcleo, e ele tem essas ramificações, um labirintozinho. O retículo liso, ele tem esse formato, mais esses cilindrozinhos grudados uns nos outros. Ele tem uma cara de esponja, para quem conhece uma esponja, beleza? A esponja do mar, tá? Não a coisa que vocês tomam banho. Beleza? Então, seguindo, um que eu
particularmente gosto muito, odiava quando eu estava no ensino médio, mas é uma organela super legal, que é o complexo de Golgi. Beleza? O Golgi, aí é um negócio que eu odeio na biologia, é quando o cara que descobre bota o nome próprio dele. Tá? Golgi é o nome do cara que descobriu, o sobrenome do cara que descobriu. Mas Você também complexo, pode achar é, esse livro como Aparato de Golgi, Complexo Golgiense. Daqui a uns tempos talvez até mude o nome, porque a gente está com uma tendência já agora na ciência justamente de tirar o nome de pessoas, de estruturas, né? A gente vai ver em outras aulas, a gente vai falar isso mais, mas de modo geral mantém esse Golgi aí, ou alguma coisa relacionada. Então, aparato de Golgi, complexo de Golgi, aparato Golgiense, beleza? Então, tudo falando dessa mesma estrutura aí. mas é interessante a parte do complexo de Golgi, é porque o complexo de Golgi ele é formado por várias bolsas achatadas uma em cima da outra, que não tem contato real entre elas. Por isso que a gente chama complexo, é o conjunto de várias coisas, beleza? Então ele tem esse formatinho aqui. Perceba que é diferente do retículo, que é um labirinto, tudo está interligado. O complexo de Golgi, elas são bolsinhas separadas. O vestibular já cobrou uma questão com as duas imagens e tudo em preto e branco, ficou muito confuso. Então, o detalhe que vocês têm para perceber isso é o complexo de Golgi não tem um contato real entre as suas partes, enquanto o retículo é uma ramificação. Beleza? Percebam pelo nome. E, Retículo, ramificação, complexo, conjunto de várias coisas. e também, se for uma imagem da célula inteira, pela posição. O complexo de Golgi, ele sempre vai estar no meio do caminho ali, perto da membrana e do núcleo, numa porção geralmente medial. Enquanto que o retículo endoplasmático rugoso, ele vai estar coladinho no núcleo. Às vezes até você nem vai ver onde que está núcleo, onde que acaba o núcleo, onde que começa o retículo, beleza? Então a posição também é importante para você saber quem é quem. Beleza? Então, pessoas, quanto à função, o complexo de Golgi, a principal função dele, acho que o jeito mais fácil de lembrar o que, que ele faz é você lembrar que o complexo de Golgi é o carteiro da célula. Como assim? A ideia dele é que ele atua na secreção celular. Ele é quem envia as coisas para fora da célula. Então, se vocês olharem nessa imagem aqui, por exemplo, tanto o retículo endoplasmático rugoso quanto o liso, não é importante agora, mas o que eles produzem, eles vão produzir, vão formar uma vesícula, uma bolsinha com o produto deles aqui dentro. Essa bolsinha vai para o complexo de Golgi. A função dele é colocar aquelas proteínas que a gente falou de reconhecimento no vídeo anterior. Aquelas proteínas de reconhecimento funcionam como um endereço. É para essa vesícula ela ser reconhecida por uma outra célula. Então ele bota o endereço, ele bota para onde essa vesícula tem que ir, para onde esse produto tem que ir. Aí ele endereça, faz uma vesícula, leva até a membrana e joga para fora. Então, o complexo de Golgi é quem faz a secreção celular, quem envia as coisas para fora da célula com endereço. Então, ele vai endereçar, empacotar e mandar para fora. Ele é o carteiro, certo? O complexo de Golgi é o carteiro da célula e essa é a sua principal função. Toda vez que alguma questão, alguma coisa falar que uma célula tem que secretar, ela tem que ter mais complexo de Golgi. Se eu quero uma célula que secrete muito, eu preciso de uma célula que tenha muito complexo de Golgi. Beleza? Só que ele tem algumas outras funções que são muito interessantes que podem cair no vestibular. Ele atua na formação do acrossomo. O acrossomo é aquela cabecinha, aquela parte de cima do espermatozoide. Aquela parte de cima do espermatozoide, ela nada mais é do que uma bolsinha cheia de enzimas. Se eu falar de um jeito meio tosco, ácido. Então, qual que é a ideia? É uma bolsinha cheia de ácido que tem a função de degradar a parede do óvulo para ele conseguir entrar dentro do óvulo. Então, o espermatozoide, esse acrossomo dele é feito pelo complexo de Golgi, porque nada mais é do que uma bolsinha cheia de ácido que foi produzida aqui no retículo. O retículo produziu o ácido, mandou para o complexo de Golgi, o complexo de Golgi produziu o acrossomo e botou para formar o espermatozoide. Beleza? Ele também vai atuar na produção dos lisossomos. O complexo de Golgi que cria o lisossomo, que é uma organela que a gente vai falar daqui a pouco. Então já eu volto nela. Mas tem um detalhe que ele faz a produção de polissacarídeos.
O polissacarídeo, poli, esse termo poli é de muito. Sacarídeo é uma açúcar. Então ele é basicamente um açúcar muito grande. Porque o complexo de Golgi, ele também consegue pegar as coisas que foram produzidas aqui e juntar elas em coisas maiores. Então, é no complexo de Golgi que você faz, por exemplo, a celulose, que é a parede celular das plantas. Então, ele faz estruturas muito maiores que elas não são produzidas em lugar nenhum. As partes delas vão ser produzidas nos retículos, levadas para o complexo de Golgi. Ele monta e manda para algum lugar. Beleza? Ele é o carteirão. É só você O Wilson quer pensar, acrescentar? Ah, sim, só você pensar, bom, dentro da célula você tem estruturas que vão fazer digestão, né? A gente já vai falar de uma organela que é responsável justamente pela digestão celular. Aí, quando a célula morre, ela faz um processo chamado de apoptose. Então, a célula ela tem uma morte programada, ela consegue, né, perceber que ela já alcançou o ápice da vida dela, então ela começa a se degradar. Então, ela tem dentro dela uma organela com essas enzimas para fazer a degradação da própria célula. Aí eu pergunto, se a célula tem dentro dela um negócio que digere ela, por que ela não está se digerindo? E se é uma proteína, né, uma enzima, como que essa enzima já não está digerindo? O que acontece é justamente que essa proteína está sendo produzida lá no retículo, só que ela não está sendo produzida inteira. É como se tivesse vários pedacinhos que vão para o complexo de Golgi, aí ele vai pegar, colocar eles dentro de uma bolsinha e lá dentro que eles vão se ativar. E assim, por exemplo, se forma uma organela chamada de lisossomo, que é uma organela responsável pela digestão. Ela tem um monte de enzimas lá dentro, enzimas que digerem a própria célula, mas como elas estão presas dentro dessa bolsinha, que foi formada inclusive no complexo de Golgi, elas não estão destruindo a célula nesse momento. Por isso. tranquilo? Então, seguindo, galera. Lembrando, no vestibular, o que é importante que vocês realmente deem foco de todas essas organelas, porque a gente, né, não espera que vocês lembrem de tudo isso. Eu não lembraria na idade de vocês. O que o vestibular provavelmente vai cobrar é o retículo endoplasmático, o complexo de Golgi, a mitocôndria e talvez ele fale do lisossomo, certo? Pode falar de um ribossomo também, mas o ribossomo é bem genérico, acredito que ele é fácil de lembrar para vocês. Mas seguindo aqui então, terminando o complexo de Golgi, lembrando, ele atua na formação do lisossomo. E o lisossomo é uma organela própria, beleza? A ideia do lisossomo é o que o Hudson acabou de falar. Ele é uma vesícula cheia de enzimas. A função do lisossomo é a digestão celular. O lisossomo é a grande máquina de digestão de dentro de uma célula. Ele digere tudo, tudo. Então, por exemplo, se eu tenho uma bactéria que uma célula de defesa absorveu essa bactéria e botou para dentro dela, como é que ela degrada isso? Essa bactéria, quando ela entra na célula, se vocês tiverem visto o vídeo anterior, essa bactéria ela vai entrar na célula de defesa pela fagocitose, em que a célula vai englobar a bactéria e botar para dentro. Quando a bactéria entra na célula, ela está envolvida, então, numa vesiculinha, que é um pedaço da membrana que envolveu ela. Isso faz sentido? Quando ela está ali dentro, o lisossomo, que é uma vesícula própria, ele vai se juntar nessa bolsinha onde a bactéria está dentro, basicamente jogando ácido lá dentro. Ele vai entrar lá jogando ácido, degrada a bactéria inteira, destrói ela, e aí o resto dessa bactéria vai ser absorvido pela célula. Só que ao mesmo tempo, se uma outra organela estiver velha dentro da sua célula, por exemplo, uma mitocôndria está perdendo o efeito, ela não está funcionando direito, ela já está velha, o lisossomo também vai lá e degrada essa mitocôndria. Então ele digere tudo, inclusive quando a célula está velha, a célula inteira está velha, ela entra num processo de apoptose, que é um termo que é interessante vocês lembrem, que é a morte celular programada. A célula comete suicídio, ela produz vários lisossomos, e aí esses lisossomos começam a degradar a célula de dentro para fora, e a célula se mata, ela se digere, para que ela não cause mal para outras células. Por exemplo, uma célula que está velha, ela tem mais chance de desenvolver câncer. Então ela vai lá e se mata para ela não causar problema para o conjunto todo, certo? Então, quando a gente fala das funções do lisossomo, ele tem a função heterofágica, fagia é de alimentação, comer, e hétero é de diferente, beleza? Então ele está digerindo qualquer coisa de fora da célula que entra nela,
mas ele tem a função autofágica, que quando digere partes da célula ou ela como um todo, certo? Então ele faz digestão celular. Simples assim. O lisossomo faz a digestão celular. Beleza? Seguindo, esse aqui é só um exemplo dos três exemplos que eu tinha falado, quando ele faz a digestão por pinocitose, por fagocitose, ou quando ele digere uma parte interna da célula. De qualquer forma, tudo que entra na célula, ou as coisas de dentro da célula, vão ser digeridas pelo lisossomo. Ok? Aí a gente tem o peroxissomo. O peroxissomo também é uma organelinha membranosa. E perceba, peroxissomo, beleza? Esse somo vem de organela mesmo, e peroxi é porque ele tem a função de degradar peróxido de hidrogênio, certo? Ele é basicamente uma substância tóxica que é produzida na sua célula por processos metabólicos dela. É basicamente H2O2. Essa substância entra no peroxissomo, ele quebra ela, tira um Ozinho e faz H2O. Então ele pega uma parada que é extremamente tóxica, que vai te matar, que vai destruir a célula, e ele transforma em água. O peroxissomo é muito desprezado, ninguém lembra dele, mas ele é importantíssimo para a sua vida. Sem ele, a gente não estava aqui, beleza? Então ele basicamente oxida alguns ácidos graxos e ele degrada substâncias tóxicas. Então, de novo, você vai encontrar muito peroxissomo, por exemplo, no rim. Junto de um retículo endoplasmático liso, ele vai ter muito peroxissomo, que é a função do rim e do fígado está ali na degradação e na controle de excreta. Beleza? Tranquilo? Então a gente segue nessa aqui, pessoas que essa, minha amada, minha querida, e também do vestibular e do Enem, a mitocôndria. A mitocôndria, se um vestibular ou Enem forem cobrar alguma organela, a que tem a maior possibilidade de cair é a mitocôndria. Beleza? Amem a mitocôndria, botem a mitocôndria no coração, ela vai ser falada. Mitocôndria, pessoas, é importante que vocês entendam as principais características físicas dela, estruturais dela, é que a mitocôndria tem duas membranas. Ao contrário de todas as outras organelas que a gente falou, ela tem duas membranas. E ela também tem material genético próprio. Porque a mitocôndria, se vocês lembrarem de uma aula passada nossa, quando a gente falou de origem da vida, as mitocôndrias surgiram pela endossimbiose, que foi quando uma célula maior, um eucarioto, ela fez fagocitose, ela tentou absorver um procarioto. Esse procarioto conseguia fazer a respiração celular, ele usava oxigênio para gerar energia. Esse eucarioto, que precisava sempre alimentar outras pessoas e fazer, por exemplo, fermentação, qualquer outra coisa, ele absorveu esse procarioto, tentando comer ele, não conseguiu por qualquer motivo que a gente não sabe, mas esse procarioto começou a viver dentro do eucarioto. E aí eles, ao longo de muito tempo, ao longo da evolução, ao longo de várias gerações, essa relação foi ficando cada vez mais próxima, eles fizeram fusão, passaram a ser uma coisa só, e a mitocôndria agora é uma organela das nossas células. Quando a gente, em aula de evolução, a gente pode falar em mais detalhes disso, mas o ponto é, esse material genético é uma das provas disso que aconteceu com a mitocôndria, porque esse material genético é muito, muito parecido com o cromossomo de uma bactéria, beleza? O vestibular pode cobrar questões com esse sentido, usando a ideia que a mitocôndria tem um material genético próprio, então lembrem-se disso. E como é que funciona a ideia dela? A mitocôndria, ela basicamente é a usina elétrica da sua célula. É ela que gera energia. Ela é super eficiente, ela usa o oxigênio para gerar energia, beleza? Então, tudo acontece, na verdade, nessas duas membranas. É o fato dela ter duas membranas que permite que esse negócio aconteça de forma tão eficiente. E no próximo vídeo que a gente vai colocar aqui também de célula, quando a gente falar de metabolismo celular, a gente vai entrar em detalhes como isso que acontece. Mas por enquanto é importante que vocês entendam, ela tem duas membranas, ela tem material genético próprio e a função dela é produzir energia com o uso do oxigênio. Então a respiração, você respira basicamente para dar oxigênio para a mitocôndria. E a mitocôndria vai transformar isso em energia por um processo super legal que a gente fala depois. Beleza? Urs, quer falar algo? Então, galera, você basicamente se alimenta
e você respira, só para que tudo isso, esse alimento seja quebrado em partes menores para ser mandado para sua corrente sanguínea para ir para as células. Você respira para o oxigênio dos pulmões entrar na corrente sanguínea e ir para as células. Tudo isso para chegar lá dentro da célula e ser aqui nessa regiãozinha aqui entre as membranas para a mitocôndria conseguir gerar essa energia para você. Então você come, você respira para alimentar o Deus mitocôndria que habita em ti. Beleza, galera? Então, seguindo, a gente tem um primo da mitocôndria, certo? Que seria o cloroplasto. O cloroplasto ele também tem uma origem semelhante da mitocôndria, ele também foi formado pela endossimbiose, então ele vai ter uma estrutura semelhante. Ele também tem duas membranas, ele também tem material genético próprio. Já caiu questão no vestibular fazendo esse comparativo, beleza? Então, qual é a ideia? O cloroplasto, ele também tem a ideia de produção de energia, só que o que ele faz é a fotossíntese. A mitocôndria está realizando a respiração celular, enquanto o cloroplasto está realizando a fotossíntese, beleza? Essa é a grande diferença entre eles. A gente vai entrar em detalhes realmente quando a gente falar de metabolismo celular. Então, seguindo para a próxima. Isso aqui é só pura curiosidade. Isso é uma lesma do mar, beleza? É um animal, um eucarioto, que ele precisa se alimentar de outros seres vivos para comer, certo? Só que ele desenvolveu a capacidade que parece com a da endossimbiose. Quando ele come as plantinhas, as algas do fundo do mar, ele consegue absorver os cloroplastos dessa alga para dentro das células dele e aí ele faz fotossíntese. Então isso é um animal que faz fotossíntese. Só que ele obviamente ele ainda não é tão eficiente, ele não consegue manter esses cloroplastos para sempre, então ele precisa continuar comendo plantas para continuar absorvendo os cloroplastos dela e fazer a sua fotossíntese. Olha a Morgana ali, fofuríssima. Então, seguindo, pessoas, a gente tem uma das nossas últimas organelas, que é o vacúolo. O vacúolo, assim como o cloroplasto, só tem em célula vegetal, beleza? O vacúolo, a gente falou na primeira aula, ele é basicamente uma organela enorme que tem células vegetais com a função de controlar a entrada de água que está na célula. Então, a água que entra e sai da célula ela é controlada pelo vacúolo. Isso ajuda a célula a evitar problemas com a osmose. Então, quando ela joga água para dentro do vacúolo, ela está alterando a concentração de soluto da célula. Então, ela consegue, assim, controlar, se ela entrar no meio hipotônico, por exemplo, em que o meio tem menos concentração, ela puxa a água para dentro do vacúolo para equilibrar a concentração e, assim, a célula não explodir, por exemplo. A mesma coisa no hipertônico, ela consegue soltar água do vacúolo para dentro da célula e evitar os problemas, certo? Mas ele tem uma outra função muito interessante. O vacúolo, ele consegue também acumular as enzimas dos lisossomos. Então, os lisossomos de uma célula vegetal, eles jogam as suas enzimas para dentro do vacúolo. Então, o vacúolo ele funciona como um gigante lisossomo. Ele é uma grande bolsa de água ácida. Não, obviamente não é ácido de verdade, certo? São enzimas, mas seria uma comparação que vocês podem fazer. Então ele também consegue atuar para digerir coisas. Substâncias muito grandes que teriam que ter muitos lisossomos para degradar isso, ela é jogada para o vacúolo e ele degrada aquilo mais rápido. Beleza? E aí, seguindo, isso aqui, pessoas, só para acabar a nossa aula, seria considerando essas organelas, se numa célula as organelas pudessem falar, o que cada uma delas estaria dizendo. O núcleo ia estar aqui falando, vai, todo mundo faz o que eu estou mandando. A mitocôndria ia falar, haha, não. Não. Porque, velho, a mitocôndria precisa disso, ela não precisa respeitar as ordens do núcleo porque ela tem o seu próprio material genético. O retículo endoplasmático aqui, ele está falando, galera, por favor, fica quieto, eu tenho muito trabalho para fazer. Ele está ali, ó, ele não para de trabalhar. O complexo de Golgi está falando, cara, eu preciso de um descanso. Não dá mais, eu preciso de um descanso. O vacúolo, ele estaria falando, eu me sinto, esse termo está em inglês, ele fala fulfilled. Fulfilled é cheio, né? Eu me sinto muito cheio. Mas a piada no inglês é porque fulfilled significa ao mesmo tempo satisfeito.
né? Então ele se sente muito satisfeito. O lisossomo ia estar aqui em desespero, transtornado, falando tudo que eu toco, eu destruo. Enquanto o ribossomo livre do citoplasma está ali só viajando pelo citoplasma. Certo, galera? Então aqui a gente termina essa aula, beleza? De citoplasma. No vestibular, outras coisas que você pode encontrar no citoplasma, por exemplo, é o citoesqueleto, que mantém a estrutura da célula e ajuda ela a ficar grudada entre as outras células. Isso é muito pouco cobrado no vestibular. Eu não me lembro de questões que realmente cobrem disso. Então a gente preferiu optar por não falar disso para o vídeo não ficar muito longo. Mas se tiver alguma dúvida, coloquem nos comentários e perguntem para a gente, beleza? E aí eu deixo no final essa parte, que é aquela imagem que eu falei para vocês. Por favor, nos comentários, para quem quiser participar, digam essas células quais seriam as organelas que deveriam estar em maior quantidade em cada uma delas. Beleza? Só para quem não souber, essa célula aqui do osso, essa primeira célula óssea aqui, ela atua para construir osso. Então ela produz mais cálcio para formar osso. Enquanto essa célula aqui do osso também, ela degrada o osso. Então ela vai degradando o osso para consertar problemas. Então ela vai degradando ele, quebrando ele em partes menores para as coisas acontecerem. Pensando nisso, eu tentei falar quais organelas deveriam estar em maior quantidade em cada uma delas e em todas as outras células aqui. Beleza? Então a gente fica por aqui, pessoas. Espero que vocês tenham entendido, que esteja sido claro para vocês. Até uma próxima. Então, gente, é isso então. A gente continua então esse conteúdo agora com divisão celular no próximo vídeo. Não sei se esse vídeo já foi publicado, ainda vai ser publicado, depende de quando você está assistindo este vídeo. Então é isso então. Valeu, falou. Até a próxima. Tchau, tchau.